Saiu. Pronto, Rômulo. Boa noite a todos. Bem-vindos ao Papo de Montanha. Temos conosco o Rômulo. Rômulo, pode colocar a apresentação, compartilhar e se apresentar. Vocês estão vendo a minha apresentação? Estamos. Ok. No primeiro slide mesmo, né? E me ouvem bem também. Sim. Então tá, joia. Então, meu olá a todos. Gostaria inicialmente de agradecer a Ângela e o Hans pelo convite de poder participar aqui do Papo de Montanha, desse evento já tradicional, que é fomentado pelo Clube Excursionista Light, né? Para mim é uma honra muito grande poder falar para uma plateia tão prestigiosa como essa. E o tema que eu escolhi para a gente refletir um pouco essa noite é uma análise da seleção brasileira no último ciclo olímpico de Tóquio, né? Eu acho que esse é o momento oportuno, porque o ciclo já encerrou, os dados já estão disponíveis na internet e permite fazer uma análise mais objetiva dos acontecimentos, né? Mas antes de entrar no assunto, eu vou fazer uma breve apresentação da minha trajetória profissional. Ela se inicia em meados do ano de 1994, quando eu ingresso numa graduação de Educação Física. Naquela época, o título obtido chama-se Bacharelado, Licenciatura Plena em Educação Física, que permitia a atuação tanto no campo escolar como no rendimento esportivo. E eu comecei a escalar um pouquinho antes disso, e meados de 94, eu ingresso na graduação em 96, perdão. E como todo escalador, sempre tenho interesse em entender ou compreender como que a gente poderia fazer para escalar um pouco melhor. Então, a partir da graduação de Educação Física, eu começo meus estudos na área de desempenho esportivo voltado para a escalada, o que me levou ao mestrado na USP. Isso ingressei em 2002 e finalizei em 2005. Minha dissertação de mestrado, ela gerou um artigo científico que foi publicado numa revista internacional muito importante, e os números desse artigo, né, me refiro ao número de citações dele, indicam que provavelmente se tornará um artigo clássico na área da fisiologia da escalada. Basicamente, o que eu fiz na ocasião foi calcular o quanto uma via de escalada requer do metabolismo aeróbio ou do metabolismo anaeróbio. Nesse momento, eu me apaixono pela área acadêmica e decido prosseguir. Então, eu realizo o doutorado em biodinâmica do movimento, em seguida o pós-doutorado em treinamento esportivo, um outro pós-doutorado na fisiologia do esporte e, por último, a livre docência em treinamento esportivo, que é o título máximo acadêmico no Brasil, isso em 2014. O que é importante destacar nesse momento é que toda a minha formação ela foi voltada para desempenho esportivo, ou seja, eu tenho pouco conhecimento das outras áreas da educação física. Não sei se todos estão familiarizados, mas existe uma grande área que é a educação física escolar, que, em outras palavras, é como utilizar o esporte ou o movimento humano para educar. E uma outra grande área, uma grande sub-área da educação física é a atividade física e saúde, né? Ou seja, como utilizar do exercício, do treinamento esportivo para melhorar a saúde das pessoas. Essas duas últimas áreas, eu tenho pouca familiarização, conheço muito pouco, porque toda a minha formação foi em desempenho esportivo. Toda vez que eu preciso de alguma informação dessas outras duas áreas, eu recorro aos meus colegas de profissão da universidade que eu trabalho. E, concomitante à minha formação acadêmica, eu também tive uma atuação profissional na escalada esportiva. Como escalador, já é bom que todos saibam que eu sempre fui um fiasco, eu nunca fui um bom escalador, mas como treinador, eu obtive alguns resultados relevantes, como, por exemplo, fui tetracampeão brasileiro de dificuldade, semifinalista da Copa do Mundo de dificuldade, campeão do Sul-Americano, bicampeão paulista, campeão mineiro,
sou membro do INCRA. O INCRA é um colegiado internacional de pesquisa em escalada e sou autor de alguns artigos científicos e de capítulos de livro. E durante toda essa caminhada, eu trabalhei com diversos atletas. Então, esses títulos, essas conquistas que vocês estão vendo aí, é fruto da boa convivência com diferentes atletas. Essa minha apresentação da minha trajetória profissional, eu acho que ela é importante para a nossa conversa de hoje, porque eu gostaria de deixar claro desde o início, já de partida, que a minha apresentação ela não é baseada numa visão puramente acadêmica, porque, como vocês viram, eu tive alguns êxitos como treinador. E também não é uma visão puramente prática, porque eu tenho uma carreira acadêmica relativamente extensa. O que eu quero dizer, em outras palavras, é que a minha análise ou que as minhas reflexões que serão apresentadas a seguir, elas têm essa mistura de algo acadêmico com algo prático. Tá? E agora sim, entrando no tema, toda vez que a gente faz uma análise dessa natureza, né, de como um atleta ou uma seleção atingir os seus objetivos, é sempre muito importante a gente retomar a história, porque se por um acaso você negligenciar a história de maneira intencional ou não, você pode chegar a um diagnóstico muito impreciso, né? Ou às vezes até incorreto. Então eu vou rapidamente retomar um pouco a história da escalada de competição no Brasil, separando em dois momentos, né? Que eu tomei a liberdade aqui de chamar de momento pré-olímpico e de momento olímpico. Toda vez que a gente vai fazer uma análise histórica dessas modalidades esportivas alternativas, a gente sempre se depara com o fato da imprecisão dos registros históricos. Isso serve para a grande maioria dos esportes alternativos. Geralmente, os registros eles são poucos e, às vezes, imprecisos. Então, eu recorri ao site de Tóquio, do evento olímpico de Tóquio de 2021, e lá eu fui pesquisar o que eles diziam sobre a parte histórica da escalada. E lá estava descrito que as primeiras competições, né, elas aconteceram em rocha, na antiga União Soviética, na década de 1940. E que as primeiras competições nos muros artificiais, eles aconteceram na Itália em 1985. Talvez exista alguma imprecisão aqui, mas parece que a ordem realmente é essa, né? Iniciam-se as competições em rocha e depois elas migram para os muros artificiais. E o Brasil seguiu essa tendência da história mundial. Um dos primeiros relatos que a gente tem sobre a participação de brasileiros em competições internacionais foram justamente relatos do Campeonato Sul-Americano, que aconteceu em 1988, na cidade de Córdoba, na Argentina. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre essa competição, eu sugiro que assistam uma live que foi promovida pelo Centro Excursionista Carioca recentemente. Lá eles conseguiram reunir alguns dos membros que estão nessa foto, alguns escaladores que se encontram nessa foto, né? E eles relatam de maneira bastante interessante como que o campeonato se desenvolveu, desde a saída ao Brasil até a finalização da competição. Então, umas passagens que me chamaram a atenção é da aventura de ter chegado até Córdoba, porque, imagina, 1988, pré-internet, pouca informação existia e ela circulava com uma dificuldade, e eles relatam que foi até difícil achar o local da competição, né? Que foi uma viagem longa, não foi organizada, parece que eles foram se encontrando no meio do caminho, saía dois aqui, um acolá, e no final tinha esse grupo de brasileiros ali. Alguns desses aqui talvez sejam conhecidos de vocês, eu não vou saber dizer todos, mas esse aqui eu acho que é o Sérgio Tartari, Alexandre Portela e o Marcelo Braga, que foi quem ganhou a competição, né? Ele
foi o atleta com melhor desempenho, ele foi para a final, existe uma polêmica aí, que dessa competição parece que de maneira injusta desclassificaram o Portela, mas o Marcelo ele foi para a final e acabou sagrando-se campeão dessa etapa. Então, a primeira incursão do Brasil numa competição internacional em rocha já conseguiu um pódio, sendo no lugar mais alto do pódio. A primeira competição em muro artificial, seguindo aquela ordem que acabei de apresentar do que aconteceu no mundo, ela acontece no Brasil, o primeiro campeonato sul-americano, no ano de 1989, ou seja, um ano após o campeonato sul-americano realizado em Córdoba. Esse evento ele foi realizado em Curitiba, no ciclo militar, num muro artificial que foi erguido naquela ocasião. Então, tinham atletas de diferentes países da América do Sul. No ano de 1989, que é essa projeção que está à esquerda do monitor de vocês, tivemos a categoria adulto e juvenil. Novamente, os brasileiros conseguiram bons lugares, né? Estiveram no pódio, né? O primeiro lugar no adulto ficou com o carioca Paulo Bastos, conhecido por muitos como Paulo Macaco. O terceiro lugar do pódio ficou com o paranaense Júlio Nogueira. No feminino, a Sinara ficou em segundo lugar. E no juvenil, ou juniores, não sei qual a classificação que se utilizava na época, os 3 primeiros lugares ficaram com os brasileiros, né? Com o primeiro lugar o Ingo, segundo Pietro e o terceiro Gustavo. Um ano depois, em 1990, realizou-se também novamente o campeonato na cidade de Curitiba, no ciclo militar, no campeonato sul-americano, e teve na ocasião o primeiro lugar agora conquistado pelas mulheres, pela Inês de Minas Gerais, e o terceiro lugar ficou com a Sinara, novamente do Paraná. E o terceiro lugar do masculino ficou com o brasileiro, o Flávio Cantelli, muito conhecido por muitos como Juquinha. Mas essas competições elas eram realizadas em muros, em locais isolados, né? Não existiam ainda os ginásios. Os ginásios especializados em escalada esportiva indoor só surgem no Brasil no início da década de 1990. Provavelmente o primeiro ginásio a ser dedicado exclusivamente à escalada indoor foi o ginásio 90 Graus, da cidade de São Paulo. Ele foi inaugurado no ano de 1994. Algo que pode parecer trivial para os dias de hoje, né? Mas imaginar nos anos 90 um local só dedicado à escalada era algo muito inovador. Você chegava no ginásio e você poderia passar horas treinando de maneira muito específica para a escalada. E graças ao surgimento dos ginásios por todo o território nacional, foi possível viabilizar um número maior de competições. E essas competições, do ponto de vista logístico, estrutural, essas competições foram viabilizadas com um protagonismo muito grande dos clubes, das federações e da Confederação Brasileira. Então, existia uma maior disponibilidade de espaço físico, estou me referindo ao ginásio, né? Existiam mais ginásios, os proprietários gentilmente cediam espaço, ou às vezes até a força de trabalho para a realização desses eventos, e quem cuidava da organização desses eventos eram os clubes, as federações e a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada. Era uma época que as coisas eram conduzidas com pouquíssimo recurso financeiro e com muita dedicação e paixão ao esporte. Isso teve como resultado, nos anos 2000 até 2010, mais ou menos, teve como uma das consequências, né, o surgimento de grandes atletas de competição. Eu não sei se vocês reconhecem o rosto de todos aqui, mas eu gostaria de destacar 3 ou 4, pelo menos, por exemplo, o André Berezovski, o Belê, o César Grosso, o Felipe Camargo, tem aqui ainda o Formiga,
que agora mora na Bahia. E nessa foto eu não contabilizei assim na ponta do lápis, mas eu acho que a gente deve ter aqui 3 ou 4 primeiros lugares em sul-americano, em eventos sul-americanos. Temos aqui 2 ou 3 primeiros lugares no Open de Boulder da The North Face que ocorria no Chile, né? E com isso, então, fica muito claro que o Brasil, desde os primórdios, desde o início, sempre assumiu o protagonismo na América do Sul. Toda vez que tinha seleção ou atletas brasileiros competindo na América do Sul, tinha algum destaque, sempre, ou com uma grande frequência, ocupava os primeiros lugares ou sempre estava nos pódios. Tá bom? Mas eu acho que, desse período que eu estou chamando aqui de pré-olímpico, talvez o ponto máximo, o ápice desse momento, seja a passagem de alguns atletas, o bom desempenho de alguns atletas em eventos do IFSC, que hoje é chamado IFSC, né, da Federação Internacional, onde 4 atletas brasileiros conseguiram passar para a semifinal de uma etapa do Mundial. São esses atletas a Janine, o César Grosso, o André Berezovski e o Felipe Camargo. Então, nesse momento, talvez tenha acontecido o ápice do desempenho dos atletas brasileiros de uma seleção, para conseguirem passar por uma semifinal de uma Copa do Mundo. E lembrando que essas conquistas elas foram feitas com pouquíssimo recurso financeiro. Eu posso falar com um pouco mais de detalhe, porque eu era o treinador na ocasião de um desses atletas, né, do André Berezovski, que está nessa foto aqui. Eu me lembro do André fazendo permuta com os alunos que ele fazia acompanhamento, né, treinamento específico na escalada no ginásio. Ele trocava as horas de trabalho dele por milhas de voo para poder viajar. Não tinha dinheiro, muitas vezes, para ficar em um hotel e ficava acampado em algum local próximo da competição. Então, era um momento de muita restrição financeira, mas com muita garra e muita paixão dedicada ao esporte. E eu lembro que, já faz algum tempo, mas o Silvério Neri, o Silvério ele foi presidente da FEMESP e da Confederação Brasileira, do CBME, por alguns mandatos. E ele participou de uma live no canal do Eliseu Frechot, no YouTube, o canal chama On The Rocks, e eu sugiro de forma veemente que todos assistam, porque ele esclarece bastante como que era a organização dos eventos nessa época. E ele falou nessa apresentação que o budget dele era mais ou menos de R$15 mil por ano para poder tocar as competições, né? Para eles poderem tocar a competição. E mesmo com esse baixo recurso financeiro, conseguiu-se, então, atletas passarem para a semifinal, conseguia-se mídia espontânea. Alguns eventos foram transmitidos pela TV aberta. Me recordo de um que aconteceu na cidade litorânea de São Paulo, no Guarujá, em que alguns momentos passou ao vivo numa TV de canal aberto. Então, tinha pouco recurso, mas fazia-se bastante coisa naquela época. E acho que assim a gente encerra essa fase pré-olímpica da escalada brasileira. E em 2016, se eu não me engano, 2017, é anunciada a entrada da escalada como esporte de demonstração na Olimpíada. E aqui a gente precisa fazer um parênteses, porque o caminho até os Jogos Olímpicos da escalada não aconteceu de maneira linear. Ela aconteceu com algumas rupturas, que inclusive deixaram algumas marcas ao longo do caminho, né? As competições internacionais elas eram organizadas pela UIAA, especificamente por um conselho interno que chamava ICC. Isso aconteceu até mais ou menos... O ICC parece que ele surge em 1997,
mas o grupo que conduzia o ICC dentro da UIAA estava muito insatisfeito com o andamento das coisas lá, naquela época, e, e conseguiram a separação da UIAA, fundando a Federação Internacional especializada em competições de escalada. Então, há uma ruptura do ICC, ou do IFSC, da UIAA, formando assim o IFSC. E isso aconteceu mais ou menos em 2007, quando surge o IFSC, e em 2010 o IFSC ele é reconhecido pelo COI, pelo Comitê Olímpico Internacional, como parte da família olímpica, isso em 2010. Aí, entre 2011 e 2014, o IFSC começou a participar de alguns eventos organizados ou fomentados pelo Comitê Olímpico Internacional, como, por exemplo, os Jogos da Juventude em Nanjing, em 2014, na China. E lá a escalada já teve a sua primeira, não só a primeira, mas um dos seus contatos com esse modelo olímpico, né? E como o Silvério relatou nessa live que eu comentei para vocês, do canal On The Rocks do Eliseu, parece que o IFSC ele fomentava nos demais países também esse mesmo modelo de ruptura do órgão responsável pela organização das competições, das federações ou das confederações, né? Parece que era um movimento mundial e com grande aprovação do IFSC. E assim que em 2014 surge, então, a Associação Brasileira de Escalada Esportiva, né? E a partir daí, as competições no Brasil passam a ser organizadas pela AABE. E o fato de entrar nos Jogos Olímpicos implicou, né, em diversas mudanças, desde a filosofia do esporte, ou seja, naquela ocasião, no momento pré-olímpico, as competições no Brasil era também um momento de confraternização, né, de troca de informações, de rever os amigos. A inserção nos Jogos Olímpicos impõe um certo profissionalismo, né, e vai se perdendo um pouco, então vai se perdendo, talvez seja um certo exagero, mas vá construindo uma nova imagem do que é o esporte, com uma leve mudança da filosofia. A entrada nos Jogos Olímpicos também implicou na mudança do estilo, né, de escalada. A gente vê, por exemplo, hoje as competições, principalmente de boulder, né, a movimentação do que é hoje uma etapa do Mundial é muito diferente do que era desse momento pré-IFSC ou pré-olímpico, né? Os movimentos são muito mais acrobáticos, com alguma coisa parecida com o parkour, que eu imagino que seja uma forma de atrair a atenção do público não especializado. E também, então, teve uma mudança na filosofia, teve uma mudança no estilo de escalada, com a inclusão da velocidade no pacote aí da competição, né? E também houve uma mudança desse cenário financeiro. Eu trago aqui para vocês alguns dados dos valores que foram disponíveis durante o ciclo olímpico de Tóquio. Falar de dinheiro é sempre algo muito delicado e complicado, mas quem tiver interesse em saber um pouco mais, eu sugiro que acessem o site da ABE ou o site do Mais Esporte, que lá vocês vão encontrar essas informações, que foi da onde eu retirei esse quadro, tá bom? Então, nós temos aqui em uma coluna os anos, né, até os Jogos de Tóquio, e aqui nós temos o balanço patrimonial bruto. Eu não sou um contador, né, não tenho formação nessa área, mais ou menos eu consigo fazer as 4 operações básicas, então pode ser que aqui tenha algum erro. Tá? Estou chamando a atenção para vocês de um possível erro aqui da minha interpretação dos resultados. Mas o que consta lá no balanço patrimonial bruto, que é a receita total, isso inclui dinheiro público que vem do COB, do Comitê Olímpico Brasileiro, e dinheiro também de patrocínio de instituições privadas ou de inscrições em eventos ou de qualquer outra natureza. Mas a maior parte, sem dúvida, desses valores
é dinheiro público que é transferido do COB para a associação via Lei PIVA. A Lei PIVA ela se refere a um percentual dos jogos da loteria que são destinados para o fomento do esporte olímpico. Então, uma grande parcela, seguramente mais de 90% desses valores que vocês estão vendo aqui, é dinheiro público. Então, em 2018, algo próximo de R$800 mil. 2019, 1.300.000, quase 1.400.000. 2020, 1.250.000, quase 1.260.000. 2021, 2.958.000. Eu chamo a atenção para vocês tomarem um pouco cuidado com esse valor de 2021, porque esse valor ainda não tinha sido aprovado na análise final do COB, né, quando eu obtive esse valor. Então, pode ser que tenha sofrido alguma alteração, para mais ou para menos. Né? Então, se a gente somasse o valor total que foi investido na escalada esportiva brasileira, nós chegaremos algo próximo de 6 milhões durante o ciclo olímpico até Tóquio. E a pergunta que eu acho que deve estar rondando a cabeça de vocês esse investimento que é necessário no esporte, eu acho que tem que, de fato, investir, e tem que investir tudo o que for possível, se isso impactou de maneira positiva o desempenho dos atletas, que é o foco central da apresentação de hoje. Eu fiz uma análise estatística dos resultados ao longo do ano de 2018. Por que eu escolhi o ano de 2018? Porque foi o ano de preparação para a disputa das vagas. A disputa das vagas olímpicas, a disputa ocorre no ano de 2019. Eu não adicionei o ano de 2019 nas minhas análises, porque no ano de 2019 não estão todos os atletas participando das mesmas competições. Nem todos os atletas foram disputar as vagas, todos os atletas da seleção. Então, há aqui uma certa uma não conformidade dos dados. Então, por isso que eu selecionei 2018, porque são dados que eu tenho que estão disponíveis publicamente, eu já falo onde é que eles estão, da seleção. E era um ano de preparação, e que seria muito importante seria um ano muito importante para o ano seguinte, que seria a disputa das vagas, né? Então, tem aqui as competições que a seleção participou, né? Estados Unidos e depois tudo aqui Europa. Então, temos aqui no eixo X as competições. As bolinhas que vocês estão vendo aqui é o desempenho médio da seleção. Então, eu não estou me referindo um ao outro atleta. Estou fazendo a média das seleções. O que eu fiz? Eu entrei, por exemplo, na competição de vôlei, Estados Unidos. Peguei lá os atletas da seleção brasileira, seleção masculina. Tabulei as colocações deles e fiz uma média. E depois plotei isso no eixo Y. Então, o que vocês estão vendo aqui é a média da seleção, a média do desempenho, da colocação da seleção em seus respectivos eventos. Essa linha em azul que vocês estão vendo aqui é uma linha de regressão linear. Regressão linear que a gente aprende em alguns cursos da graduação, ou para quem tem um bom ensino médio, né? Que é y mais b vezes y é igual a mais b vezes x, tá bom? No qual o b aqui ele vai me dar a inclinação dessa reta. E o que significa a inclinação dessa reta? Se ela estiver exatamente paralela ao eixo x, significa que nada está mudando. Se essa reta estiver subindo, estiver numa ascendente, é sinal que os atletas estavam se distanciando dos primeiros lugares. Se essa reta estivesse em uma descendente, ou seja, caindo, significaria que os atletas estariam se aproximando das primeiras colocações. O que a gente pode ver aqui na seleção masculina é que já no final de 2018, já era possível perceber que a seleção, a média do desempenho da seleção, teve atleta que foi um pouco melhor do que esse valor, teve atleta que foi um pouco pior, mas a média dessa seleção ela estava se distanciando das primeiras colocações.
que eram as colocações que poderiam, que viabilizariam a vaga para Tóquio nos Jogos Olímpicos. Então já existia uma projeção em 2018 que as coisas não andavam muito bem, né? Embora eu não tenha tabulado aqui os dados, mas no olho me parece que a projeção ela foi confirmada no ano 2019. Esses dados aqui, para quem quiser refazer as análises, eles estão disponíveis no site do IFSC. Então, eu fui em cada um desses eventos, fui garimpando os eventos que os brasileiros participaram, tabulei no Excel e calculei as médias. Qualquer pessoa pode fazer isso. Na verdade, eu incentivo que faça e replique essa análise para ver se realmente ela está correta ou não. Sempre é bom refazer essas análises, né? Isso para o masculino. E para o feminino, como foi o comportamento do desempenho médio da seleção ao longo do ano de 2018? Foi muito parecido. O que a gente pode ver aqui é que a linha, né, que denota o comportamento dos pontos ao longo das competições também indicava para cima, era uma ascendente. Esse comportamento indicava que as coisas não andavam muito bem, que havia um distanciamento do desempenho médio das primeiras colocações, e embora novamente não tenha tabulado o ano de 2019, me parece, assim, olhando, né, porque eu fui lá checar, mas acontece essa situação, né, de que um atleta participou de uma etapa, outra participou da outra, então ficaria muito difícil fazer médias, né? Eu teria poucos pontos para poder calcular uma média. Mas olhando os resultados, parece que 2019 confirmou essa tendência de 2018, que os atletas estavam se distanciando das colocações que eram importantes, né? E mesmo assim seguiu-se o plano até o final. Bom, e já caminhando aqui para o final da minha apresentação, já falei demais para o meu tamanho e aí abri para o nosso bate-papo. Quais são as considerações finais que eu tenho? Me parece, olhando esses fatos e esses números que estão publicamente disponíveis na internet, que desde o início a seleção brasileira, desde o momento pré-olímpico, a seleção brasileira, os atletas brasileiros, sempre tiveram protagonismo na América do Sul. Desde o primeiro evento até o ano 2010, sempre tinha brasileiro dando trabalho nas competições, sempre teve brasileiro assumindo lugares importantes no pódio. E que o ponto alto dessa era foi a inserção, alguma representatividade nas competições de IFSC, em particular daqueles 4 atletas que eu mostrei para vocês: Giannini, André Berezovski, César Grosso e Felipe Camargo, conquistando uma passagem para a semifinal dos atletas, né? E que no momento dessa fase olímpica, ou seja, quando há transição, quando há divulgação para que a escalada faria parte dos Jogos Olímpicos, isso causou uma mudança substancial na filosofia, do esporte, no estilo de escalada e no fomento ao seu desenvolvimento. Me parece que houve um distanciamento das primeiras colocações, considerando esses dados que eu apresentei, de certa forma denotando uma certa ineficiência das ações que foram propostas. Tá bom? E para finalizar a minha apresentação, eu gostaria de deixar aqui, aproveitar a inteligência da audiência do Clube Excursionista Light e deixar aqui uma pergunta, né? Toda vez que tem uma edição dos Jogos Olímpicos, existe uma mensagem que é passada por essa edição dos Jogos, né? E claramente isso estava no site de Tóquio 2020, que esse era um momento de deixar um legado para o futuro, né? Então, aproveitando o gancho da mensagem olímpica de Tóquio 2020, a pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é a seguinte: se por um acaso hoje a escalada deixasse de ser olímpica, ou seja, o Comitê Olímpico Internacional agradecesse ao IFSC, falando muito obrigado pela participação de vocês até aqui,
mas a partir de agora vocês não são mais olímpicos. Ou seja, voltaria para aquele momento pré-olímpico de pouco recurso, de pouco fomento ao esporte. Se isso acontecesse hoje, se a escalada deixasse de ser olímpica, qual o legado que foi deixado por todo esse investimento? Pode pensar, um legado material ou um legado imaterial. Qual foi esse legado? Quais foram? E se de fato houve um legado, esse legado ou esses legados justificam 6 milhões? Essa é a dúvida que eu queria deixar para vocês. Tá bom? Para vocês refletirem. E eu gostaria de aproveitar a oportunidade, não poderia deixar de fazer, de agradecer àqueles malucos que em algum momento me acompanharam ao longo dessa trajetória, né? Eu sou muito grato a alguns atletas, não estão todos aqui, mas alguns que eu tive o privilégio de trabalhar, entre eles André Berezowski, César Grosso, Davi Pérez, Thais Marquino, Diogo Ratacheski e Ben Soteiro. Ao longo dessa trajetória, também algumas instituições apoiaram algumas das minhas ações e eu gostaria de agradecê-las, né? Entre elas, os ginásios 90 Graus, Casa de Pedra, Power Block e Fábrica. E, claro, agradecer a atenção de todos vocês e, em nome da Ângela e do Hans, agradecer todo o Clube Excursionista Light por possibilitar esse espaço democrático de trocas de ideias. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, Rômulo. Adorei esse Papo Montanha. Realmente um tema bem interessante que deixa a gente pensando muito. Eu tenho algumas perguntas e também gostaria que as demais pessoas também abram suas câmeras, microfones para fazer as perguntas de cada um de vocês. Minha pergunta você acha que esse distanciamento dos atletas em relação aos primeiros lugares também pode ser dado por um crescimento maior na curva dos atletas dos outros países? Não tenha dúvida, né? A gente soltou fogos quando soube que virou olímpico, achando que somente o Brasil ia melhorar. E desconsiderou que esse era um fenômeno mundial, porque não entrou só a escalada brasileira como jogo nos Jogos Olímpicos. Uhum. Todos os países poderiam pleitear uma vaga. E o investimento também ocorreu em outros países, né? Outras seleções que já eram fortes ficaram mais fortes ainda, e outras que nem eram tão tradicionais assim, como era o caso do Japão. Tradicionais, eu digo, há 20 anos atrás, né? Se tornaram expoentes no cenário mundial. Acho que o Japão talvez seja o exemplo mais claro da sua pergunta, né? Começaram a investir muito cedo, muito antes de chegar a Tóquio, já começaram a gastar muito tempo e aparentemente muito dinheiro também. E claro que isso contribuiu para esse cenário do desempenho dos atletas, né? Mas estava que é duro dar uma de engenheiro de obra pronta, né? Parece que é sacanagem, né, fazer esse tipo de análise, mas para quem tem experiência em esportes, não só na escalada, mas que tem contato com outros esportes, sabia que esse fenômeno ia acontecer. Assim, que ia sair todo mundo correndo, né, para conseguir uma medalha, porque é interessante da federação, mas também é um projeto de país, né? Muitos países sempre foi, né, não é novidade para ninguém que os países usam os Jogos Olímpicos como demonstração, né, de poder de uma nação. Então era esperado que isso acontecesse. E deve ter contribuído, com certeza. Claro, e aí vem minha segunda pergunta. O que você acha que falta para que os atletas brasileiros cheguem lá? Nossa, Eu sei que é difícil. O que falta? Porque, tipo assim, já você mostrou que investimento tem, né? Talvez não seja o suficiente, ou então falta apoiar mais a base. O que é que você acha que deve ser feito? Eu estou tentando achar algum adjetivo para não ficar, para não aparecer uma resposta muito agressiva. Vamos retomar 2018, tá?
o que aconteceu em 2018, eu posso falar porque eu estava muito próximo da ABR naquele momento. Basicamente, o que aconteceu naquele momento foi apostar em apenas uma variável, considerando que o desempenho esportivo, ele é multifatorial. Se apostou em uma variável. Qual foi essa variável? Experiência internacional. Achava-se que o fato de simplesmente você pegar os atletas do Brasil e colocá-los para competir no nível internacional já seria suficiente para elevar o nível dos atletas. Ou seja, mais um equívoco. O desempenho depende de muitos fatores, inclusive da experiência, mas não só da experiência, né? E a percepção que eu tive é que esse ano de preparação, a grande aposta foi: vamos colocar os atletas no maior número possível de competições internacionais. Então, tentando responder a sua pergunta de maneira objetiva, o que eu acho que falta é um pouco de humildade. Um pouco de humildade para assumir que tem algumas coisas que a gente não sabe, que a gente não entende. E que quando você não sabe e não entende, que você deveria se cercar do número maior de profissionais que poderiam te ajudar e não afastá-los. Eu acho que tem que ser uma construção coletiva, né? Porque a gente está lidando com dinheiro público e a representação de um país no exterior. Então, se eu não entendo, como eu falei, eu não entendo educação física escolar. Não adianta eu querer amanhã montar um projeto de escalada na escola, que eu vou ter muita dificuldade. Então, eu assumo a limitação e vou atrás de quem entende para me explicar. Eu acho que falta um pouco isso, de assumir as próprias limitações. Claro, certo. Deixei o clima muito sério agora, né? Não. Ângela. Realmente, para mim, tipo assim, eu não sou brasileira, mas Claro. eu, como já expliquei para você, eu moro, quer dizer, agora já sou brasileira. Mas Boa. virei brasileira em 2019. Mas assim, eu estou aqui desde essa época pré-olímpica que você chamou. Sim. E eu competia nos campeonatos estaduais e Uhum. alguns brasileiros que aconteceram por aí, Uhum. abertos. Então, assim, pela minha experiência, eu tenho minhas ideias sobre o que acontece, né? Sim. E o papo de você hoje meio que confirmou várias coisas que eu já penso, né? Então, é muito bom ver esse tipo de estudo, né? Porque já é uma mostra que tem uma profundidade atrás do pensamento, né? Não é só vou falar isso, aquilo, sino que tem uma análise um pouco maior dos dados, né? É tudo baseado em dados, em fatos. Então, isso é E só uma interessante. observação, Angela, se você me permite, assim, eu não quero personificar o problema. Eu não Não, acho que as pessoas que estão lá, elas não estão se dedicando ao máximo. Eu não acho isso. com certeza. Que as Eu pessoas... acho que elas estão se dedicando talvez no lugar errado. Eu acho que elas talvez estejam colocando a energia. Acho que talvez existam outros lugares, outras opções melhores para se colocar energia. Eu acho que elas Claro, estão se dedicando, acho que elas estão se dedicando bastante, acho que elas estão se esforçando, é a minha percepção, só que estão com uma visão um pouco restrita. O exemplo de 2018. É muita inocência você achar que só aumentar a experiência dos escaladores em competições internacionais, que isso já te garantiria algumas posições, né? É muito simples você falar assim, ó, o desempenho é multifatorial, né? Ele depende de muitos fatores. A experiência é entre não sei quantos fatores. Então, eu acho que eles estão trabalhando, acho que estão dando duro, como diz no popular, né? Mas eu acho que talvez as escolhas de onde colocar essa energia talvez não tenham sido tão boas assim. sim, não é exatamente isso que eu acho que é bom ter essas análises, porque aí ajuda também a melhorar, né?
Sim. Se a gente continuar igual, não vem a mudança. A gente tem que ver vários pontos de vista. Então, Eu acho que às vezes existe uma certa necessidade de jogar confete para cima, né? Se, se maximiza pequenos ganhos e tenta omitir, não, mas ficar em silêncio quando existem grandes derrotas. Eu acho que isso pode ser bom, mas, como diz um colega meu, você ganha no varejo e perde no atacado. Você comemora uma pequena coisa, mas ao longo do processo, se você não tiver uma análise crítica, pode ser que você esteja perdendo uma boa oportunidade ali. certo. Gente, alguém aqui tem alguma pergunta, quer falar alguma coisa? É bom também discordar, né? Adoro. Fique claro, não que fique claro que esse aqui, o Papo em Montanha, é um espaço aberto para as pessoas Claro, opinarem no que quiserem, né? É, não tem, vamos dizer, a gente não é sesgado, então não tem uma opinião pré. Eu também é a primeira vez que eu escuto essa palestra, né? Então não que está todo mundo pensando igual, não. E as ideias também, a ideia é que aqui todo mundo possa aportar, porque a discussão é boa. Sempre que você tem opiniões diferentes, é, a conversa, a discussão, isso sempre leva para coisas boas, né? Então, obviamente, com respeito e demais. Então, se alguém claro. quiser falar alguma coisa. Enquanto as pessoas estão pensando, eu acho que as instituições deveriam ser assim, né? O contraditório deveria ser incentivado, né? Porque quando você tem uma uniformidade das ideias, talvez esteja perdendo alguma oportunidade, né? E por isso que eu comecei agradecendo e parabenizando o Clube Excursionista Light por a abertura desse espaço, né? Talvez eu seja um dos primeiros a fazer uma análise um pouco mais, vamos dizer assim, direta no desempenho dos atletas. Até agora não vi ninguém fazendo, né? E graças ao Clube Light está sendo feito agora, né? Mas, de novo, assim, essa é apenas uma análise minha. Não é a única, não é a mais certa. Seguramente deve existir mais uma dezena de análises aí, algumas melhores, outras piores do que a minha, mas é assim que se constrói um caminho. Sim, exatamente. O importante é todo mundo aportar coisas, porque da diversidade vem a Sim, melhor. eu Então, é, acredito nisso. não sei, eu queria convidar o André, que está aqui também, foi falado muito ele na palestra, e aí eu queria ver a opinião dele também, né? Ele está aqui. Eu acho que eu tinha que fazer enquanto ele vai abrindo ali a câmera, acho que eu tinha que fazer um agradecimento especial com o André, porque ele foi diagnosticado com Covid e o rapaz está aí, ó, firme assistindo a gente, se recuperando. Nossa, eu não sabia que está com Covid. É, Aí. é, Deve ter pegado um desses eventos sociais. vamos ver se ele. Chegou, Ó, chegou. lá. Olá, Lá estão me ouvindo? estamos. Estou meio ruim da voz aqui, mas vou tentar falar. Primeiro, mais uma vez, agradecer aí o espaço. Muito obrigado aí ao centro, o clube, pelo espaço. Acho que é sempre importante estar divulgando essa modalidade que é a competição, que tem crescido muito. A escalada, em geral, tem crescido muito, muita gente escalando. E muita coisa, com certeza, vai mudar, assim, né? Tem mudado no cenário de montanha, de escalada em geral, no mundo, né? Então, essa é uma das mudanças que estão acontecendo, tem que acontecer. Eu fico muito grato de ter feito parte, né, desse processo desde o início. Minha carreira foi toda dedicada à competição e com a ajuda do Rômulo aí, que não tem nem palavras para agradecer, a gente conseguiu atingir alçar voos os mais longos até hoje, né, da história da escalada de competição no Brasil. Muito obrigado aí pela parceria e dedicação total ao esporte. É isso, eu acho que é um processo longo, como o Romulo falou, tudo, como o Romulo falou, tem muita gente trabalhando. Eu fiz parte da BE durante muitos anos, desde a fundação até 2019,
E realmente não é fácil, é um trabalho árduo também, tinha reorganizar toda a casa, as competições e tal. Mas realmente o cenário internacional é outro patamar e, como o Rômulo falou, as outras seleções se blindaram também, se armaram, né? Então, seleções que já tinham um histórico, um nível sempre muito mais elevado, uma diferença muito grande em relação ao Brasil. E é isso, pensar em novas estratégias, talvez processo mais a longo prazo, uma delas com certeza é investir na base também, né? Nas categorias de base, na formação aí, que seja com projetos sociais. Eu escutei de um treinador italiano durante um Mundial Juvenil que era impossível um país como o Brasil, com tamanho, com tantos jogadores de futebol que a gente revela, a gente não conseguir revelar bons escaladores, né? A gente tem uma população gigantesca e com certeza a gente tem material humano aí, tem bons escaladores escondidos pelo Brasil, com certeza, né? Aí vai realmente de como fazer eles chegarem até a escalada. Esse é um dos pontos de vista que eu tenho. Trabalho de base, com comunidade carente também. E isso, investimento em profissionalismo, né? Com certeza. Isso que É você isso. acabou de falar me leva a pensar também na divulgação, né? Porque o nosso esporte, por mais que tenha entrado muita gente nova, ainda é um esporte minoria em comparação aos outros esportes, como o futebol, por exemplo. Realmente comparando a essa a quantidade de pessoas que escalam no Brasil em comparação com as pessoas que fazem outros esportes. Ou só comparando com a França, né? Na França, as escolas têm escalada. Né? Eu sei porque todos os colégios franceses, não só na França, sino, sei lá, na Colômbia, aqui, tem muro de escalada dentro da escola. E tem professores de escalada, tem uma cultura bem grande da escalada tradicional dentro, em crianças, né? E aí, me pergunto eu se não seria uma estratégia também inserir esse tipo de ensinamento de escalada dentro do currículo escolar, que nem a capoeira que foi inserida também, né? Mais recentemente. O que você acha? Hoje já tem vários, comparado na época que a gente começou a trabalhar com isso, né? Existem muitos muros de escalada em vários colégios. Em São Paulo, a gente tem várias escolas que têm paredes de escalada, vários nomes, né? Já saíram desses colégios, por exemplo, o Cezinha, o Rô, né? Então, a gente tem essa esse espaço também, mas talvez a gente tenha que atingir uma população maior ainda, né? Talvez uma população que nem o futebol, né, que talvez tenha que transformar ali a escalada como uma oportunidade de vida, né? Já que a gente tem essa profissionalização atual, né? Essa oportunidade de uma criança talvez interpretar isso como uma super oportunidade para ele, né, ter uma carreira, assim, tanto profissionalmente, como profissão ou como atleta, né? Quer dizer, primeiro como atleta, depois profissão. Então é um caminho também. Mas já existem, né? E projetos, né? Tem muita gente precisando, né? Que essa ponte chegue até eles. Muitas crianças que precisam que a escalada chegue até eles também, né? Não necessariamente através de um colégio particular também. Isso aqui é a grande questão, né? Como eu falei, dessas coisas eu não entendo, né? E por não entender, alguns anos atrás eu fui visitar um projeto de atletismo com crianças em condição de vulnerabilidade social, um projeto que era sediado pela Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais, sul de Minas também. E lá
algumas coisas me chamaram a atenção, né? Projeto com criança é mais complicado do que parece, assim, para poder viabilizá-lo, né? O Belê, você vê que ele fala com conhecimento porque ele tem um projeto lá na cidade de São Bento, né? E aí ele pode confirmar isso ou não. Mas às vezes você só abrir o portão do ginásio ou só ter o local físico é insuficiente para crianças nessa condição. Às vezes o deslocamento, o custo com o deslocamento já é um impeditivo. Isso não é raro. Os ginásios, eu não sei como é no Rio, mas em São Paulo, por exemplo, os ginásios eles estão distante das periferias. Para uma criança da periferia chegar até um ginásio em São Paulo, eu tenho certeza que não é fácil. Custo e tempo, né? No Rio tem, também só tem um muro da escalada, né? Começando por aí, nesse E ele momento. está próximo da comunidade, não está? Se não me engano, não? Ou não? Não, o que acontece, o muro fica na zona sul. O que acontece no Rio é que pela pela geografia acaba que tanto as comunidades quanto as zonas, que no caso a zona sul é a zona turística mais cara, ficam próximas. Ah, Obviamente tá. tem zonas que mora realmente na periferia, mora longe, né, que a gente chama mora longe. Mas existe dentro da zona sul muita comunidade, né, aí ao redor. Então tem muitas pessoas de condição carente morando relativamente próximo Ah, tá. do Isso é muro. bom. Isso é bom. Em É São uma Paulo, já deve ter visto falar, a periferia está muito distante das regiões mais centrais, né? Tem cidades que eu acho que é mais fácil você chegar no litoral do que no centro da cidade. Está mais próximo do litoral do que no centro da cidade. o Rio é uma raridade. O Rio de Janeiro realmente não é uma cidade um pouco construída diferente, e isso dá outras possibilidades também, né? Lá no Rio também tem um projeto, tem vários projetos também em comunidade carente, mas também são principalmente nas favelas que ficam próximas do muro da Zona Sul, que é a parte onde se escala. Realmente não conheço, não sei se tem alguém pode me corrigir, mas não conheço nenhum projeto nas periferias do Rio de Janeiro, tipo assim, Bangu, sei lá, Madureira, não conheço os projetos de escalada por esses lados, né? Posso estar Aí o errado. que eu percebo é assim, com essa experiência que eu fui lá visitar esse projeto, são vários, até o garoto chegar no local de treino, são muitos fatores são muitas barreiras até chegar lá. Tempo e preço de deslocamento. A disponibilidade do pai ou da mãe de acompanhar essa criança. Se essa criança não tem obrigações dentro de casa, como, por exemplo, ajudar os irmãos. Então, são muitos fatores que às vezes tornam esse processo muito mais complexo, né? Daí o que acaba acontecendo na cidade de São Paulo? O perfil do escalador é muito homogêneo, pode olhar. Assim, são pessoas que porque as pessoas, quem está na periferia está distante desses ginásios, tem essas diversas barreiras, e aí os garotos que acabam tendo acesso à escalada, acho que tem um perfil socioeconômico muito parecido. Acho que travou, Angela. Ou você ou eu travamos. Voltou? Voltou aqui, eu não sei se foi minha internet. Acho que foi. Eu... Aí de volta. Gente, é só eu ou é... Eu te escuto, mas a imagem agora voltou. A imagem estava Ah, congelada. ok, tá bom. Não, tá. Então, a gente está... Só queria saber se era eu ou eu tinha parado tudo mesmo. Então, só para finalizar, Angela, eu acho que
De novo, né? É um pouco mais complicado projetos de base. A não ser que você não esteja muito preocupado com essas questões para além do desempenho, né? Aí tudo bem. Certo. Bom, gente, mais alguma pergunta? Senão a gente acho que já pode ir encerrando o papo. Algum outro comentário? Alguém quer falar alguma coisa? Crítica, sugestão, ameaça de morte, fica à vontade. Não, sem ameaças de morte, gente. Mas é isso, é aberto para opiniões diferentes. Se alguém Claro. não concorda ou quer falar alguma outra coisa, super bem-vindo. Como já falei, a diferença é o que faz a evolução, né? O câmbio. Viva a diferença. Certo, então parece que não tem mais pergunta, nem comentários. A apresentação foi muito séria ou desinteressante, né? Pode ser uma das duas. Não, nada. Eu fiquei super interessada, eu achei genial, é bom, como já falei milhões de vezes, eu acho bom ter pontos de vista diferentes, ter pontos de vista de todas as partes. E aí eu te agradeço muito também por ter feito essa apresentação aqui conosco, que realmente é uma análise que eu não tinha visto em nenhum outro lugar, e eu imagino que nenhuma outra pessoa aqui. Eu que agradeço, Angela, novamente o convite, né, a escolha do meu nome. Também aproveitar e agradecer a Gabriela, que fala que intermediou o nosso contato, né? Como eu disse, assim como você, eu acho que opiniões diferentes são importantes. Geralmente, local onde a opinião diferente não é bem aceita, acaba se tornando um local engessado e com pouca maleabilidade para as adversidades. De tal maneira que eu agradeço você e o Hans em nome de todo o clube. Muito obrigado pela me dar a honra de participar desse espaço de vocês, tá bom? Obrigada a vocês. Se você um dia passar lá no Rio, é super bem-vindo no nosso clube. Com A gente abre certeza. às quintas-feiras. Fica no centro do Rio, pertinho da estação do metrô da Presidente Vargas. E lá, normalmente, a gente se encontra para beber cerveja e conversar em temas interessantes como Escalada esse. social. Exatamente. Não, a gente também tem a parte das atividades outdoor, né? Mas Ah, que no legal. fim de semana a gente faz a parte social. Que legal. Boa, ótimo. Bom saber. Certo. Bom, gente, então, um abraço e Até uma obrigada a todos próxima. por participar. Até uma Tchau! próxima. Tchau, tchau. Até.